Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Se você está vivo nesse mundo, em algum momento enfrentará uma oposição. Por exemplo, talvez você se encontre em um trabalho e escuta boas notícias. Existe a possibilidade de que te promovam a uma posição melhor, mas também há outros candidatos para o mesmo cargo. Eles são teus adversários. Talvez você queira comprar uma casa e encontrou o lugar perfeito para sua família, mas outra pessoa também fez uma oferta para essa mesma casa, e ele é seu adversário. E isso é normal. Está tudo bem. Sempre que tentamos conseguir algo nesse mundo, normalmente aparecerá algum tipo de obstáculo. Mas nessa ocasião, quero falar de um tipo diferente de adversidade. Uma que não é natural ou humana, mas é uma adversidade demoníaca. Uma oposição espiritual. E isso é o que devemos entender. O dia de hoje, quero dirigir a maior parte do estudo aos crentes. Devemos entender algo. Quando decidimos servir a Deus, quando ouvimos a sua voz, lemos em sua palavra o que Ele quer que façamos e nos submetemos a Ele, encontraremos oposição. Se não conhecemos os princípios de uma guerra espiritual, se não sabemos como derrotar essa oposição, então terminaremos sendo vencidos. E para aqueles que não são crentes, isso é o que frequentemente acontece. Sequer se dão conta de que estão em uma batalha. Estão vivendo suas vidas. E pode ser que as coisas, na perspectiva deles, não vão nada mal. Têm um bom trabalho, filhos maravilhosos, estão agradecidos por suas esposas e vão pela vida, relativamente acomodados, contentes e felizes. Mas esse é o problema. Tudo isso, visto que não encontraram uma grande oposição, têm sido moderadamente exitosos, ou muito exitosos. Mas o problema aqui é que tudo isso talvez tenha te deixado totalmente sem nenhuma preparação para a eternidade. Quando você estiver diante do juízo de Deus, perceberá que foi enganado, que você não está pronto para a era vindoura, para entrar ao reino de Deus. E tudo o que você viu, tudo o que você pensou que era importante, tudo isso terá terminado. E você se encontrará em uma nova dimensão, num mundo espiritual, no qual não terá meditado muito. E ali não encontrará só uma mera adversidade, mas a destruição eterna. Em outras palavras, o que hoje compartilharemos é um tema muito, muito importante que tem implicações, sérias implicações para essa era, mas também para a eternidade. Peguem suas Bíblias e venham comigo ao livro de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nessa passagem, uma e outra vez, vemos a frase de imediato. E isso fala de algo que é urgente. Entretanto, quando lemos isso, pode ser que não entendamos a urgência. Mas essa é a razão. A urgência vem de um ponto de vista espiritual, e não por uma perspectiva humana. Quando lemos Mateus capítulo 14, iniciando desde o versículo 22, o primeiro que diz é que, de imediato, Yeshua fez com que seus discípulos subissem ao barco e fossem diante dele.
E eu sublinharia a seguinte frase: ao outro lado. Se você está familiarizado com a maneira de escrever, não só da Bíblia, mas com outros textos históricos desta mesma época, em outros textos que têm conotações espirituais, esta frase, o outro lado, quase sem exceção, tem a ver com o outro mundo. Um mundo espiritual e demoníaco. Mas aqui há algo que é certo. A maioria das pessoas não pensa nisso. E o problema é que isso é exatamente o que o inimigo quer. Ele não quer que você esteja consciente de que você tem um adversário sobrenatural. Ele não quer que você creia na realidade da atividade demoníaca nesse mundo perdido. Ele não quer que você saiba que existe, insisto, que não há um adversário espiritual e demoníaco que está operando contra você. Ele quer te enganar, como muitas vezes já o dizemos. Ele é o pai da mentira. Ele pratica um engano de forma constante. E o que ele quer é que você vá diante do trono do juízo de Deus totalmente sem preparação e sem estar consciente do mundo espiritual, dessa influência demoníaca que engana as pessoas e que o conduz, ouça isso, à perdição eterna. É unicamente a fé no Messias e na verdade que ele revela que nos pode ajudar com total sucesso a sermos vencedores, a ter a vitória nesse mundo sob as estratégias do inimigo. E essa é a chave, a encontrar prosperidade no mundo vindouro. E do que se trata isso de encontrar prosperidade no mundo vindouro? Se trata de receber as promessas de Deus. Uma vez mais, vejamos o versículo 22. De imediato, Yeshua fez com que seus discípulos subissem ao barco e fossem diante dele ao outro lado, até que ele despedisse as multidões. Vemos uma e outra vez que aonde quer que Yeshua fosse, as multidões o seguiam, o perseguiam, tal como vemos aqui. Mas agora veremos uma exceção. Veremos que, por um momento, ele se encontrará só. Lemos com atenção. Até que ele se despedisse das multidões, e versículo 23. E tendo se despedido delas, subiu sozinho às montanhas. Ele ficou totalmente só. Agora ele está na montanha, e com frequência, uma montanha, quando a vemos especialmente no Novo Testamento, e não num contexto profético, uma montanha representa uma perspectiva diferente. O que ele fará aqui? Bem, lemos que subiu sozinho à montanha, e aqui está a chave, para orar. A oração nos oferece uma perspectiva diferente. Na verdade, a oração nos dá a perspectiva correta. Por isso que, se a oração não é a prioridade da tua vida, verá as coisas de forma incorreta. Verá as coisas de uma posição de engano e não conhecerá a verdade. Não terá o ponto de vista para viver uma vida que agrade a Deus, que derrote as estratégias e planos malvados do inimigo. A oração é importante. Assim que o Messias se despede das multidões e ordena aos seus discípulos para irem diante dele para o outro lado. Versículo 23, segunda parte. E aconteceu que durante a noite vemos uma mudança no lugar. Isso é importante. Uma mudança no lugar. Biblicamente nos fala de um novo assunto, um novo tema. Quando chega a noite, usualmente se trata de uma referência a uma falta de entendimento. E veremos isso uma vez mais, de parte dos discípulos. Constantemente, esses discípulos que conheciam ao Messias, que aprenderam diretamente dele, motivados a uma tendência. Qual tendência?
a não crer, a não fazer uso da fé. E o que é a fé? Como tenho dito com muita frequência, há uma relação entre a fé e a verdade de Deus. A fé é se submeter à verdade das Escrituras. Uma das coisas mais sábias que você pode fazer é perseguir as verdades bíblicas. A segunda coisa mais importante é, depois de ter descoberto essas verdades e vê-las reveladas em sua palavra, então aplicá-las à sua vida. Essas duas ações, buscar a verdade e aplicá-la à tua vida, implementá-la à tua conduta, são a forma para derrotar a oposição espiritual. Então, ele sobe a montanha sozinho para orar. E quando chega à noite, ainda estava só. Versículo 24. Mas o barco está vinculado aos discípulos. E lembre-se que ele os enviou ao outro lado. Isso, se entendemos a terminologia bíblica, se entendemos o contexto das Escrituras, sabemos que eles se dirigem aos domínios do inimigo. Eles se cruzarão. E veremos isso em um momento com a adversidade. O que aconteceu? Mas o barco já se encontrava no meio do mar. E notem o que acontecia com o barco. Ele era açoitado pelas ondas, porque havia, e o que se enfatiza aqui é a seguinte frase: se trata de algo que vem contra, no sentido oposto. Do que se trata? Lemos que havia um vento contrário golpeando esse barco. E o que aconteceu? Os discípulos estão sendo atacados. E você me dirá que é o vento. Em parte é verdade. Mas entendam que o inimigo também pode utilizar aquilo que é natural. Muito importante. Com frequência, o inimigo usa o que é natural. Vemos há algumas semanas que o inimigo, muitas vezes, é um instrumento humano utilizado pelo diabo. E, portanto, esses discípulos estão enfrentando uma oposição. E não somente uma oposição comum, mas ao ler aqui, vemos que é a 4ª vigília da noite, mas é bem tarde. Quando lemos anteriormente, o versículo 23 dizia que estava chegando a noite, mas era de tarde, ou um pouco mais tarde. Tradicionalmente, existem 4 vigílias ao longo da noite. Cada vigília dura 3 horas. Então, se encontravam em uma hora entre a 9ª e a 12ª hora. Em outras palavras, tinham remado e tentaram chegar ao outro lado. Um percurso que eles pensavam que podiam conseguir chegar em mais ou menos 1 hora. Mas o que aconteceu? Hora após hora passou. Estão agora no centro dessa adversidade. Esse não é um evento normal. Isso não é algo que eles experimentavam com frequência em suas vidas. Que não podiam chegar ao outro lado. Eles eram pescadores. Mas notem que devido aos golpes dos ventos contrários contra o barco, o que houve? Veremos que esses homens tinham medo. Os discípulos. Versículo 25. E é durante essa 4ª vigília que Yeshua foi a eles. Estava se aproximando deles, caminhando. E notem bem isso, caminhando sobre o mar. A maioria de nós conhece esse milagre. O vimos relatado em outros evangelhos da Bíblia, também quando ele caminha sobre a água. Essa não é uma atividade humana normal. Recordem que Yeshua é totalmente homem, mas também é totalmente Deus. E o que descobrimos é que com ele todas as coisas são possíveis, o que é bom. Por quê?
porque temos um inimigo sobrenatural. Encontraremos oposição. E somente através do nosso Senhor e Salvador, nosso Mestre, nosso Senhor, alguém com quem todas as coisas são possíveis, incluindo a vitória através dele e os ensinamentos que ele nos traz, a verdade que ele nos revela, podemos ter vitória e conhecer a prosperidade. Ou seja, Deus é um Deus de bênçãos. Mas o inimigo, e me refiro a Satanás, ele não quer que recebamos a bondade e bênção de Deus. Ele quer que experimentemos a maldição e a morte eterna. Essa é a motivação dele. Mas o Messias, notem que no meio dessa experiência aterradora, estava a adversidade que os discípulos experimentavam. Se aproximou deles, caminhando sobre as águas. Sigamos lendo. Vejamos o versículo 26. E os discípulos, quando viram sobre o mar caminhando, o que eles sentiram? Bem, lemos que eles se perturbaram. Essa palavra significa, talvez, que tinham medo. Mas essa palavra é frequentemente utilizada para aquilo que causa confusão. Eles estavam perturbados. Estavam confundidos por aquilo que viram. Primeiro, eles não entenderam que ele era seu Senhor e Salvador. Não se deram conta de quem se aproximava deles. Não percebiam as coisas de maneira adequada. O que o Messias estava fazendo antes disso? Orando. E não vemos em nenhum dos relatos desse evento. Seja no Evangelho de Mateus ou Marcos, onde for, não vemos que os discípulos haviam orado. Por quê? Porque, apesar de que estavam enfrentando uma oposição espiritual, eles não a entenderam dessa maneira. Não se dedicaram a orar. Somente fizeram seu maior esforço em remar e remar e remar para poder chegar ao seu destino, mas não puderam. Passaram horas e mais horas no mar da Galileia, tentando chegar ao outro lado. E agora Yeshua se aproxima deles caminhando sobre as águas. E quando o veem, ficam perturbados, dizendo, isso ou esse é um fantasma. E pelo medo, eles gritaram. E que palavra vem depois? De imediato, ele disse a eles, ou seja, Yeshua disse a eles, sejam valentes. Agora, esse é um mandamento e o diz de uma maneira muito pessoal. Vocês, falando aos discípulos, sejam valentes. E notem a última palavra desse versículo, ou a última parte. Muito importante. Uma das coisas que mais me chateiam é quando os tradutores não traduzem o que realmente está escrito. Temos as palavras ego ami. Duas palavras. Eu sou. É o que diz aqui. Recordamos que essa palavra ou frase eu sou se refere a Deus. O que vemos, e a Escritura nos mostrará algo, o documentará em um momento. Esse que caminha sobre as águas em direção a eles não é um fantasma. É o grande eu sou. Ou seja, ele é Deus no meio deles. Mas eles estavam confusos e não entendiam a riqueza espiritual da sua presença, nem da sua relação com ele. Eles não entendiam o recurso espiritual que eles podiam utilizar contra essa oposição. E isso não é uma exceção. Assim, é como vive a maioria das pessoas. Certamente aqueles que não são crentes é porque não têm recursos espirituais. Eles estarão totalmente derrotados diante da era vindoura, o que virá depois da morte. Mas, se você é um crente,
Você tem grandes recursos, abundantes recursos, recursos ilimitados e maiores do que aquele que está no mundo. Mas o problema é esse. Tendemos a não enfatizar isso ou a não entender o que podemos fazer com ele, com essa relação de pacto novo com o Filho de Deus. Então, o Messias vem e diz: não temam, tenham ânimo, porque no final do versículo 27, eu sou. E notem a relação na palavra. Ele diz, eu sou. E logo diz, não temam. Mas Pedro, sem Pedro, certo? Mas Pedro, respondendo-lhe, diz, Senhor, se é você, um termo que expressa dúvida, se é você, ordena que eu vá a ti sobre as águas. E alguns dirão que isso foi algo bom que Pedro disse. E o Messias esteve de acordo. Versículo 29, lhe disse, vem. E descendo do barco, Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para chegar a Iêxua. Tudo isso parece muito bom, mas seguimos lendo. Versículo 30. É muito importante que tenhamos a perspectiva correta, que foquemos, que vejamos o que devemos ver e não o que não devemos ver. E aqui deveríamos ver a Iêxua, porque Ele é guia, Ele é instrução, sua presença, seguir a Ele, caminhar para Ele. Mas notem o que diz. Mas Pedro, depois de descer do barco, diz que estava caminhando sobre a água, se aproximando de Iêxua. Versículo 30. Mas ao ver o forte vento lhe deu medo. Quando sentimos medo diante das coisas desse mundo, quando nos dá medo da adversidade, o que nos acontece? Notem o princípio que essa palavra nos ensina. Pedro estava vendo o forte vento, teve medo e começou a naufragar e clamou dizendo, Senhor, salva-me. Isso é o que o fez tão triste. Pedro não tinha que afundar. Ele não tinha que dar prioridade a esse evento, às ondas, nem a nada mais. Tudo o que ele tinha que fazer era focar no seu Senhor, caminhar até Ele, caminhar em obediência, se aproximar do seu Senhor e Salvador, o Messias, aquele que é nosso amo. Isso é o que um discípulo faz. Mas qual era o problema com Pedro? Versículo 31. Iêxua, de imediato, estendendo sua mão, o agarrou e lhe disse, ouçam isso. Você, homem de pouca fé, por que duvidaste? Duvidar nunca produzirá a prosperidade espiritual. Não fará que cumpramos o que o plano de Deus tem para nós. Então, não duvide. Qual é a alternativa? Crer, ter fé. Recordem o que ele diz, homem de pouca fé. E por isso veio a dúvida. Ele começou a afundar, mas o Messias o salvou. Versículo 32. E depois que ambos subiram ao barco novamente, de imediato o vento se acalmou, cessou. E o que eles fizeram quando viram isso? Diz que, e todos no barco vieram e lhe adoraram, dizendo, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Notem que vemos o Messias fazer duas coisas, caminhar sobre as águas e controlar o vento. E então eles entenderam. Esse não é qualquer rabino. Esse não é só mais um profeta. Esse não é um simples feitor de milagres. Mas ele é, e não se percam disso, ele é o Filho de Deus. Até que você não entenda essa verdade,
Nada bom, de um ponto de vista espiritual e eterno, de uma perspectiva de reino, ocorrerá na sua vida. Você necessita compreender que Ele é o Filho de Deus. Versículo 34. E passando dali, chegaram à terra de Genezaré. E sabendo disso, quem? Os homens desse lugar. O que eles fizeram? Anunciaram por todas as regiões ao redor desse lugar e trouxeram a ele, a todos que... E aqui há outro exemplo de algo muito infeliz, porque vi em 28 traduções diferentes e todas diziam enfermos e quebrantados de saúde. Todas as 28 traduções se referiam a pessoas que estavam doentes. Mas se analisarem essa palavra, e podem fixar a concordância debaixo, o número 2560 se refere àquilo que é mal, aquilo que vai contra a vontade de Deus, aquilo que tem um espírito maligno ou demoníaco. E o que eles fizeram? Lhe trouxeram todos aqueles que tinham algo mal, que tinham espíritos malignos, e lhe diziam que somente os permitissem tocar. Tocar o quê? A borda do seu manto. E todos os que tocavam seu manto, diz aqui que eram curados. O que vemos? Que eles venceram o mal, encontraram vitória em suas vidas. O que foi que eles tocaram? A borda do seu manto. Como muitas Bíblias o traduzem, se referem ao canto de uma prenda de vestido muito especial, conhecida como tzitzit, um manto de oração que nos seus cantos tinha umas franjas. E essas franjas representam os mandamentos de Deus. Não acreditem em mim se não quiserem. Basta buscar o livro de Números, capítulo 15, dos versículos 37 ao 41. O que relata Mateus é que eles buscavam vencer o mal. Como? Obedecendo a Deus, fazendo sua vontade. E disso se trata a prosperidade quando tomamos a decisão de o obedecer, de vencer a oposição fazendo a vontade de Deus. Quando focamos na sua verdade, não seremos confundidos. As coisas desse mundo não nos perturbarão. Conheceremos a vitória para a glória de Deus. Amém. And to God be the glory. Amen. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.